Olá, depois de termos cadastrado os produtos, a gente, antes de começar um orçamento, a gente ainda vai precisar fazer uma configuração de orçamentos. Para isso a gente vai vir em comercial, configurações. Aqui você vai selecionar a empresa padrão, já dá um enviar para você. Toda vez que for criar um novo orçamento, ele já preenche ela para você. Tá? Vamos lá em configurações de orçamento. A gente vai gerar um novo cadastro. Desse novo cadastro a gente vai gerar, vai selecionar qual é a empresa, que essa configuração vai ser válida. Em impressões a gente vai configurar as impressões do orçamento. Em ocultar dados sigilosos, toda vez que a gente for gerar um PDF desse orçamento, ele vai ocultar dados como CPF e alguns outros dados mais sensíveis, tá? Vai ofuscar isso. É, se eu colocar aqui imprimir medidas, ele vai imprimir todas as medidas do orçamento, imprimir dados extras, por exemplo, para cortina, persiana, são os dados que vão ser preenchidos nos campos de extra. Então, profundidade do gesso, essas coisas. As opções, caso você faça um orçamento que tenha várias opções, se essa opção estiver desmarcada, ele não imprime ela. Então, quando você estiver fazendo, é bom deixar ali para pelo menos você conferir. Tá? Imprimir grupos ou de orçamento, se você não colocar para ele imprimir grupos, ele só vai imprimir o total por ambiente. Tá? E aqui no tipo da impressão, você pode colocar para imprimir tudo, vai poder imprimir somente o nome e o total de cada produto dentro do orçamento ou não imprimir os itens. Tá? E dentro do rodapé da impressão a gente tem QR Code para pagamento, esse daqui pode deixar desmarcado, que ele serve só para quando você quiser que o cliente consiga acessar pela internet dados para ele fazer depósito para esse pagamento, para esse fechamento, não é muito usado. Tá? Você pode marcar aqui para imprimir as imagens, se ela tiver alguma imagem anexada ao orçamento, ao grupo. Você pode colocar para ele imprimir créditos de cliente. Então, se o cliente tiver uma conta a pagar para ele, sei lá, ele comprou alguma coisa e ele for com um crédito na empresa, você pode colocar para ele imprimir isso aqui. Pedir assinatura, caso você queira que ele assine o orçamento, você pode colocar para ele imprimir essa assinatura. Aqui você pode colocar um texto definindo quantos dias, né, que é o prazo de entrega. 30 dias após confirmação das medidas. Tá? Validade do orçamento, você coloca o prazo que esse orçamento é válido, isso vai depender muito de como você trabalha. Observação para quando alguma medida não estiver confirmada. Então, se no orçamento alguma das medidas que você colocar lá não estiver preenchida e não estiver confirmada, ou seja, não é uma medida que o cliente passou ou algo assim, foi uma medida. Se essa medida estiver confirmada, ou seja, alguém já foi lá e conferiu aquilo ali, ele não vai aparecer essa mensagem. Mas se ela tiver com alguma coisa faltando, alguma coisa de medida, ele vai aparecer uma mensagem, você pode colocá-la aqui. Texto para as condições de pagamento, se você quiser colocar também, isso fica a seu critério. Se não tiver preenchido, ele não preenche nada. Tá? E um texto adicional. Caso você queira colocar mais alguma coisa no orçamento, ele vai imprimir junto. Tá? Para contato, a gente pode montar aqui um título de e-mail. Então, quando você for enviar e-mail pelo sistema, você já pode, ele vai preencher já vai, digamos assim, montar um e-mail preenchido para você, com os dados que você tiver aqui. Você pode usar esses campos aqui, ó, por exemplo aqui, orçamento para, você pode colocar aqui, ó, o nome do cliente. Tá? Esses campos aqui que você tem desse lado, se você colocar no título, por exemplo, ele vai colocar orçamento para e vai substituir essa parte aqui pelo nome do cliente. Tá? A mesma coisa serve para o modelo de mensagem, envio de orçamento. O modelo, aqui em cima é o título, aqui é o corpo do e-mail. E aqui a gente tem um modelo para envio de SMS. O envio de SMS ele é à parte, mas é algo que hoje em dia quase ninguém usa. A maioria já é por WhatsApp. Aqui é a mesma coisa. Você pode colocar um texto padrão para WhatsApp. Então toda vez que você for no orçamento clicar lá enviar por WhatsApp, ele já vai montar aquele texto para você. Mesma coisa em todos eles, você tem palavras que podem ser substituídas. Então você pode escrever o texto que você quiser e em algum momento você pode substituir pelo campo aqui do ladinho. Tá? Indo em avisos, aqui se você tiver um orçamento que precisar de liberação, você pode colocar quem vai receber alguma mensagem para liberação. Digamos assim, você tem um vendedor e esse vendedor ele vai ter um limite de desconto.
Se ele precisar de um desconto maior, quando ele gerar essa proposta, as pessoas que estiverem aqui, elas vão receber uma mensagem para fazer essa liberação. Particularmente isso daqui, acho que não precisa. Tá? Quem for gestor, se ele entrar em orçamentos, ele vai ter uma telinha aqui que é sem autorização, que ele vai mostrar quais são os orçamentos que estão aguardando liberação dele. Tá? Aí vindo aqui em grupo de orçamento, a gente tem quais são os orçamentos do que a gente vai fazer. Tá? Para selecionar mais do que um, você vai segurar o Ctrl e vir clicando nos que você quer. Tá? Então, se você, por exemplo, minha empresa não faz lavanderia, deixa sem marcar. Então, quem for orçar, não vai ter a opção de escolher lavanderia. Tá? Daí, vindo aqui para a forma de cobrança, a gente tem percentual de impostos, tá? Que quando a gente for gerar a proposta, ele vai fazer um cálculo prévio, né, médio, de quanto está custando aquele orçamento. Então, se você está vendendo um orçamento, sei lá, de R$2.000, ele já vai calcular quanto você vai pagar de imposto com base nisso daqui. Tá? Ele não é um cálculo exato, mas ele já vai te dar uma ideia. Quanto você vai pagar de comissão de vendedor, se o orçamento tiver arquiteto, ele já vai buscar lá no cadastro de arquitetos a porcentagem que aquele arquiteto vai demandar de RT e assim por diante. E aqui você pode definir a porcentagem máxima de desconto do vendedor e aqui a do gerente. Então, se o teu vendedor fizer um orçamento e der mais do que 7%, ele vai precisar de uma liberação do gerente para fazer esse fechamento. E se, digamos assim, você estiver dando um desconto maior do que 20%, nem mesmo você vai conseguir liberar isso daí. Tá? Então, para você liberar, você teria que ir aqui no porcentagem máxima de desconto e aumentar. Isso daí é para evitar que você, às vezes, o cliente começa a pressionar e, né, vai pedir um desconto e você acabe levando prejuízo, tá vendendo por um preço muito abaixo do que deveria estar vendendo. Tá? Aqui embaixo ainda você pode selecionar as formas de cobrança que você vai querer ter na sua empresa. Tá? Todas elas vão aparecer depois nas propostas lá. Na hora que teu vendedor for fechar o orçamento. Então, clicando aqui, ele vai abrir as opções de captação. Tá? Captação, parcelamento e depois os custos. Digamos que você, por exemplo, o boleto. O boleto eu preciso que eu só consigo emitir um boleto se um motoboy for lá coletar alguma assinatura. Então você pode colocar aqui que, por exemplo, R$25, toda vez que eu for emitir um boleto, vai ter que ser por motoboy. Tá? E se ele for por motoboy, ele vai custar R$25. Mas se ele for na empresa, tá? Se ele vier na empresa, o cliente vier na empresa assinando, ele não vai ter esses R$25 de custo. Isso daqui ele vai usar depois para calcular, para saber o quanto você está perdendo, porque você às vezes está mandando um motoboy, às vezes o cliente faz um orçamento de R$100 e quer pagar, quer que você mande um motoboy lá, às vezes para passar a maquininha de cartão. Né? Aí um quarto do valor é o preço do motoboy. Então esse tipo de coisa aqui vai ajudar você a saber se você está tendo mais algum custo incluído que você não está sabendo. Tá? O parcelamento da cobrança, esse daqui ele é preenchido para, digamos, que você faz no boleto, mas a parcela mínima é de R$100, né? Para você fazer parcelado. Então até R$90 você consegue fazer em uma parcela. Se ele pedir em 2 vezes já não dá. Tá? Então se eu colocasse R$100, ele teria, para ele parcelar em 2 vezes, o orçamento dele deveria dar mais do que R$100. E além disso, você precisa ter as parcelas cadastradas aqui. Tá? Então eu posso ir adicionando mais parcelas. Então, digamos lá, boleto eu posso fazer até 3 vezes. Tá? Eu posso colocar a taxa de quanto custa cada boleto. Né? Então, digamos aqui que para eu fazer um boleto vai me custar R$7. Para eu fazer 2 boletos, vai me custar R$13. E para eu fazer 3 boletos, vai me custar R$20. Tá? A TAC nada mais é do que a taxa o valor ali de crédito que ele vai consumir. Tá? E esse daqui, caso ele consuma algum valor parcelado. Tá? Então, ele custa 7,
E, digamos assim, um seria praticamente à vista, eu não vou ter custo nenhum. Esse daqui, ele vai me custar 13 pela emissão dos dois boletos, e além disso eu vou ter uma perda aqui de 2%, tá? E nesse aqui eu vou ter uma perda de 4% do valor total, tá? Seria o tempo de, digamos assim, de juros que você estaria, sei lá, às vezes deixando de investir, ou mesmo que você pagaria para um cartão de crédito para você fazer essa antecipação, tá? E aqui do lado você pode colocar para que essas formas de pagamento aqui, elas sejam liberadas somente pelo administrativo. Então, se o vendedor, na hora de fazer a venda, ele vai poder colocar lá que a venda dele é em 3 vezes no boleto, né? E a única coisa é que ele não consegue aprovar. Ele teria que passar daí pelo administrativo. Isso daqui vai evitar que, às vezes, sei lá, você consegue vender um produto em até 10 vezes, né, no cartão, por exemplo. Só que você coloca como padrão que o vendedor ele só vai conseguir em 6 vezes. Se ele precisar mais do que isso, ele precisaria de uma autorização administrativa. Então, a partir do momento que ele selecionar como somente administrativo, tem que ter autorização do administrador para ele conseguir aquele percentual, tá? Aquela proposta. Tudo isso daqui vai entrar em todas as outras formas de cobrança, tá? Então, você tem para cheque, você tem para cartão de débito, vai ter para cartão de crédito e assim por diante, tá? E você ainda tem aqui algumas opções meio diferentes, que é a doação. A doação, normalmente você vai usar ela para quando você vendeu algum produto e ficou faltando alguma coisa, ou alguma coisa errada, e você precisa, digamos assim, praticamente vai dar para o cliente. Então, você vai colocar ali como doação. E a permuta é quando você vai fazer por troca de algum serviço, tá? Depois a gente tem aqui pagamento online. O pagamento online, eu não usaria, tá? Ele tá meio desatualizado já. Eu acho que esse daqui pode se considerar. Depois você ainda tem os custos de viagem. Então, no custo de viagem, você pode adicionar o valor do combustível, R$ 7,50, valor de alimentação que alguém vai consumir lá na viagem, R$ 30. Tá? O que é isso? Então, por exemplo, toda vez que eu mandar alguém por exemplo, minha empresa fica em Curitiba. Se eu tiver que fazer alguma instalação em Guarapuava, né, eu vou ter um custo de R$ 7,50 de combustível. Esse é o preço do combustível, esse é o valor da alimentação. E aqui ele vai me dar a fórmula que ele usa para chegar no valor total do deslocamento. Então vamos cadastrar um aqui só para ter uma ideia. Cidade Guarapuava. Distância, vamos colocar aqui 200 quilômetros. E a gente vai gastar, sei lá, R$ 5 o pedágio. Tá? Não sei quanto é, vou colocar ali. Tá? Eu posso ainda colocar a opção de isento. A opção de isento quer dizer o quê? Eu tenho aqui um custo de viagem, mas para essa cidade aqui eu não cobro. Então, é uma cidade, por exemplo, Curitiba, eu tenho Lapa. Lapa é próximo, ele tem uma viagem até lá, mas eu não cobro essa viagem. Tá? Configurando tudo isso aqui, a gente envia. E aí aqui ele está reclamando que eu não configurei as formas de cobrança, né? Que eu coloquei elas, mas não preenchi. Eu vou desmarcar elas, tá? Mas é basicamente replicar isso para todas as outras. Tá? Essa vai ter. Vamos ver. Tá, ok. Tá configurado. Então a partir daqui agora o orçamento ele está configurado para você fazer novos orçamentos. Tá bom? Agora a configuração ela para aqui. Daqui a pouco a gente volta para mais algumas coisas ainda que precisam ser feitas antes da gente conseguir fazer um orçamento. Ok? Então, até o próximo.